Olá, meus irmãos, minhas irmãs do canal, tudo bem? A paz do Senhor. Gostaria de convidar vocês hoje para que nós possamos refletir em um texto muito falado, que muitos ministérios usam como pretexto para que seus fiéis não conheçam a real verdade. Então o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, ele está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6. Onde com certeza vocês já devem ter ouvido falar que a letra mata e o espírito vivifica. Então hoje em dia nós ouvimos muito os líderes, né, de muitas denominações falando assim pra você: não, esse negócio de teologia aí, ó, é besteira. Você vai começar a estudar, você não vai mais ter vida com Deus, o Espírito Santo não vai mais falar com você. Você tem que viver no Espírito. Você tem que ter apenas vida de oração. Você tem que clamar a Deus e se limite nisso. Mas ao mesmo tempo, Paulo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nesse caso, a Bíblia estaria em contraditória? Não. Então, assim, meus amigos, o que nós sempre temos que avaliar, certo? Texto fora de contexto é pretexto. Então, assim, ó, nós jamais podemos tirar alguma conclusão bíblica por um versículo, ou até mesmo muitas vezes por um capítulo, né? Tanto que se você for para os originais, no hebraico, lá no hebraico bíblico, onde a Bíblia foi escrita, nós não tínhamos capítulo, versículo, nem parágrafo. Era uma leitura direta, digamos assim. Então, assim, ó, qual o contexto dessa situação aqui da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3? Paulo está falando sobre a lei. Paulo está falando sobre a antiga aliança. Ou seja, o povo estava se preocupando muito com a lei, muito com a aliança de Moisés, no caso, com as leis de Moisés, enquanto eles precisavam realmente era ter um encontro com Jesus e partir do princípio da nova aliança. A aliança que Jesus que Jesus trouxe para nós, para os judeus, para os gentios. Enfim, quando o véu foi rasgado, Jesus nos deu uma nova aliança, onde nós somos salvos pela fé, pela graça, certo? Onde nós devemos buscar vida com Deus, vidas de oração. Mas em momento algum, Jesus nos fala para nós não estudarmos a palavra de Deus. Muito pelo contrário. Até porque nós temos que ter um filtro. Nós temos hoje, com essa gama de denominações, de ministérios que nós temos hoje, nós temos que fazer como aquela igreja de Bereia, onde qualquer pregador, qualquer pessoa que for levar o evangelho, certo? Eles partiam daquele ponto. Sola a escritura. Certo? Então, assim, nós temos que nos basear hoje nos 5 solas da Reforma Protestante. Ou seja, nós precisamos entender as escrituras, até mesmo para saber se a nossa congregação está nos pregando a escritura. Certo? Então, assim, meus amigos, gostaria de convidar vocês para nós meditarmos na palavra de Deus, para nós estudarmos a palavra de Deus, certo? Então, assim, ó, a letra mata e o espírito vivifica. Mais uma vez, a lei mata. Ou seja, o povo clamou pela lei lá para Moisés e nunca conseguiu cumprir. O espírito, o sangue de Jesus, esse sim, esse vivifica. Não a teologia mata. Óbvio que nós temos que ter uma espinha dorsal, onde nós vamos ficar na letra e no espírito. Nós temos que ter vida de oração, nós temos que ter jejum, enfim. Jamais nós podemos abrir a palavra de Deus antes de orar. Certo? A palavra de Deus ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra viva, ou seja,
no princípio era o Verbo se fez carne. Então, a palavra de Deus, é Jesus. Jesus está aqui, nós temos acesso a isso. Então, quanto mais nós buscarmos a palavra de Deus hoje, mais intimidade com Deus nós vamos ter. Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, mais Deus nós vamos ter conosco. Tanto que se nós formos analisarmos pregações, os grandes pregadores, certo? São os pregadores que pregam a palavra de Deus. Porque hoje, esse mercado gospel, digamos assim, ele está muito saturado de coaches, de pessoas motivadoras, de palavras motivacionais. E o que o povo precisa é palavra de Deus, é Bíblia. Nós precisamos aqueles pregadores que sobem no púlpito hoje e falam, assim diz o Senhor. Não os 10 passos para o sucesso, os 10 passos para a felicidade. Isso ajuda. Não estou criticando psicólogos, coaches, acho excepcional o trabalho deles. Porém, o que transforma é o Evangelho. O que transforma é a palavra de Deus. Ou seja, esse mundo cristão hoje, nós estamos muito abertos a pregadores que vêm massagear o nosso ego. Mas o que transforma é o profeta que sobe no púlpito para confrontar o nosso pecado. Isso é a transformação de Deus. Então eu gostaria de compartilhar esse vídeo rápido com vocês para pedir para vocês para que o nosso evangelho cresça, o evangelho de Cristo, ele cresça em graça, em conhecimento. Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos aprofundar. Deus tem muita revelação aqui nesses 66 livros que ele nos deixou. Então vamos mergulhar, como diz o Salmo 1, vamos meditar nessa palavra dia e noite. Dia e noite. Certo? Porque se você não tiver um conhecimento bíblico, do jeito que está esse mercado gospel hoje, você acaba ligeirinho caindo nos misticismos. É adoração de anjos. Enfim, é uma série de coisas hoje, certo? Que nós precisamos ter um embasamento bíblico. Óbvio que nós não podemos nos prender numa Bíblia histórica. Nós temos que sempre ter como meta, como regra, que a Bíblia ela é uma palavra viva, ela é uma palavra para os dias de hoje. Então nós temos que ter uma exegese boa da Bíblia, certo? Para que nós possamos dar frutos. Então eu não posso viver um evangelho, eu não posso pregar um Jesus que certas pessoas me contam. Eu devo pregar um Jesus que a Bíblia me conta. Certo? Então eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês hoje. Gostaria de que vocês tivessem que vocês refletissem um pouquinho em relação a essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje, certo? E vamos ter vida de oração, vamos ter vida de jejum, vamos clamar a Deus, vamos dobrar os nossos joelhos, porque o Evangelho é uma semente plantada de joelhos, que nós só vamos colher frutos quando nós dobrarmos os nossos joelhos no chão, reconhecermos a nossa condição humana, a nossa condição pecaminosa, certo? Reconhecermos que nada vem se não for do alto, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Hoje em dia nós temos uma gama de materiais seculares aí que nos ajuda. Então, hoje nós não temos o conhecimento do Evangelho se nós não quisermos. E o Evangelho está aí. Hoje nós vivemos no Evangelho da graça. E a graça é para todos. Em breve, eu vou fazer um vídeo. Vou abrir a minha biblioteca lá para vocês, para dar algumas sugestões de livros, de comentários bíblicos, que nos ajudam, que nos facilitam,
né? Nós conhecemos um pouco, pretendo fazer na sequência vídeos sobre a Reforma Protestante, como difundiram as igrejas, por que hoje nós temos tantas denominações, se o Jesus é o mesmo, se o Deus é o mesmo. Então, mais uma vez, meus amados, quero convidá-los a meditar na palavra de Deus. Convido todos vocês a lermos o Salmo 1 hoje, certo? Que Deus abençoe, uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, compartilhe. Se não gostou, dê a sua sugestão. Se você acha que eu estou falando alguma coisa errada, por favor, comente embaixo. Se vocês tiverem sugestões sobre assuntos para nós abordarmos aqui no canal, peço que vocês coloquem aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, que Deus abençoe, uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.